Muito bem, dando continuidade à aula de conjuntos numéricos fundamentais, a gente terminou falando, o primeiro vídeo, de conjunto dos números reais. Então, daqui para frente, no estudo do nosso cálculo, toda vez que você pensar em números, pense em números reais. Se o problema é envolver números naturais ou números inteiros, ou o problema vai destacar isso para você, ou você vai perceber. Por exemplo, temos um problema que vai contar peças. Você vai entender que as peças são inteiras, então vai trabalhar com números inteiros. Ah, a gente vai estar trabalhando com líquido, opa, então a gente vai trabalhar com números quebrados, podemos trabalhar com os racionais ou até com números reais. Mas se nada for dito, vamos trabalhar com números reais. Porque na verdade o cálculo que será trabalhado nessa disciplina, ele é o cálculo de uma variável real. Então todas as funções que a gente vai usar, elas terão a predisposição para trabalhar com números reais, ok? Então vamos lá. O conjunto dos números reais é sempre representado por um R diferenciado estilizado, né? E toda vez que a gente falar desse R, a gente vai estar lembrando de todos os números que a gente pode usar, certo? E também agora teremos aquela representação do asterisco, do mais e do menos, para estratificar os números. Por que eu não estou escrevendo todos eles um do ladinho do outro aqui? Porque não dá mais, né? Qual é o número real que vem depois do zero? É o 0,000001. Qual é o número real que vem depois do 3? É o 3,000. Então não vale mais a pena fazer isso. A gente vai trabalhar de forma simbólica. O importante é que você entenda porque a gente está usando a forma simbólica justamente porque não dá mais para escrever os números em sequência. Claro, os números naturais, os números inteiros, isso é possível, mas já para os números reais fica difícil. Então aqui, ó, nós temos uma outra maneira de escrever. Claro que essa com a letrinha aqui, ó, ela é muito mais simples. Mas já vamos começar a usar os símbolos de maior e menor, maior igual e menor igual. E também o símbolo de diferente. Lembrando que no materialzinho disponível lá no site, no SIGA, temos na última página toda a simbologia para quem precisar, ok? E depois na nossa aula de quinta-feira, né, na aula 5, a gente pode dar algumas dicas para memorizar símbolos e alguns detalhezinhos que a gente está vendo aqui. Muito bem. Esse conjunto aqui, ó, ele é formado por um monte de elementos X, um monte de números, todos eles pertencentes aos reais. Então eu já imaginei, opa, pode ser qualquer um. Tais que esses elementos devem ser diferentes de zero. Então ele está falando assim, ó, pense em qualquer número, só não pode ser zero. Então é o conjunto dos números reais não nulos, ou então diferentes de zero. Essa primeira parte aqui, ó, dessa notação matemática aqui de conjunto, ela dá o tipo de número. E a segunda, ela restringe. Essa barrinha aqui, quando a gente escreve ela manualmente, ela costuma até ficar um pouquinho inclinada assim, para não confundir com L, com 1, com risco, tá? Mas o correto é ela em pezinho. Mas se fizer ela inclinadinha, não tem problema nenhum. Então vamos ver esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui é formado por um monte de elementos X, todos eles pertencentes a conjuntos reais. Então já imaginei, pode ser qualquer número. Tais que esses números X devem ser maiores ou iguais a zero. Então eu acabei de ver que são os reais positivos, podendo ser o zero também, porque aqui tem o sinal de igual, ok? Esse sinalzinho de igual a gente, quando faz a mão, acaba desenhando ele na mesma linha aqui do sinal de maior, né? Mas a gente é comum também ver esse tipo de símbolo aqui, ó. Esse risquinho aqui é do igual. E aqui nós teremos o que? Esse aqui é o conjunto dos reais, só os positivos, porque o asterisco tirou zero. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior que zero. Qual é o primeiro elemento desse conjunto aqui? Difícil escrever, né? Maior que zero. É o 0,0000000. E lá no finalzinho tem um umzinho. Então não dá nem para escrever. Tá? Não é um. O 1, se por acaso aqui tivesse escrito inteiro, mas é o conjunto dos reais. Certo? E com um pouquinho de prática, depois essa linguagem vai se tornar bem comum para vocês. E você lembra que o x aqui faz o papel de todos os elementos que estão sendo falados nesse conjunto aqui. Este último conjunto aqui, ó, é o conjunto dos reais negativos, porque o asterisco pinchou o zero fora. Então, ó, os números pertencem aos reais, tal que os números são menores que zero. Ora, se são menores que zero, são negativos. E é isso que a gente vai usar. Para identificar que o número é negativo, tu vai dizer que é menor que zero. Para dizer que ele é positivo, tu vai dizer que é maior que zero. Se ele for nulo, é zero. Lembrando, pessoal, que nem todo número que a gente conhece, ele vai ser número real.
Esse número aqui, ó, raiz cúbica aqui de menos 8 é menos 2. Né? Você pode começar a relembrar aí e testar na sua calculadora científica. Porque a raiz cúbica pergunta qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá o menos 8. É o menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Agora, a raiz quadrada de menos 9, quando aqui a gente tem um 2, tu não precisa escrever. Porque a raiz quadrada é a raiz padrão. Quando for outra raiz, tu tem que escrever o índice. Então isso aqui, tu lê raiz quadrada ou simplesmente raiz de menos 9, porque tu não precisa ler o 2. Aí a pergunta é, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá menos 9? Nesse número não existe, se for considerado conjuntos reais, porque dois números multiplicados, o 3 vezes 3 dá 9, e o menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Mas se eu usar o mais 3 e o menos 3, e aí foge do conceito de raiz, porque mais e menos 3 são diferentes. Os números devem ser iguais. Então, esse número aqui, ó, ele não pertence ao conjunto dos reais. Então, esse tipo de número aqui não nos interessa no estudo do cálculo, no estudo das funções. Ok? Você vai ver que a sua calculadora científica, nas suas funções normais, ela também não dá resultado para isso aqui. Mas nós temos calculadoras científicas que já têm a função para trabalhar com números complexos. No decorrer do curso, a gente vai uma vez em outra comentar e vocês também vão ver em outra unidade curricular. O número complexo, ele dá espaço para esse tipo de número aqui, ó, que para o estudo dos números reais aqui no cálculo não nos interessa, porque as nossas funções são funções reais. Existe toda uma matemática de funções que trata números complexos, certo? Tem toda uma matemática específica para isso. Existe o cálculo de uma variável complexa. Né? Em algumas engenharias até mais antigas, como a engenharia elétrica, essa disciplina existia, cálculo de uma variável complexa. Tá? Porque o pessoal da área elétrica, da área eletroeletrônica, usa muito o número complexo. A gente não vai se estender aqui, né? Alguns talvez até lembram do ensino médio. O número complexo ele tem essa forma aqui, ó, ele tem duas partes. Essa parte da frente é a parte real, essa parte de trás é a parte imaginária, porque ela tem esse zinho aqui, que é a unidade imaginária, tem a ver como ela foi criada. Ok? E o A e B são números reais. Então, na verdade, os números complexos englobam dentro dele os números reais. Quando essa parte aqui, ó, quando o B for zero, essa parte imaginária some e o número vira um número real. Só que a gente não vai adentrar nesse estudo, tá? Basta vocês notarem o seguinte, ó, que na unidade imaginária, quando elevada ao quadrado, ela dá um número negativo. E a gente sabe que nos números reais, todo número elevado ao quadrado real dá positivo. Então tem uma sacada aqui, é uma matemática um pouquinho diferente, mas que é bastante útil também, mas para nós no cálculo não será. Ok? Muito bem. Vamos falar sobre intervalos. O que são intervalos, né? Intervalos são subconjunto dos reais. Ou seja, se eu pegar um grupo de números e fizer um conjunto, esses números foram reais, a gente pode chamar ele de intervalo. Mas nós temos um interesse especial por alguns intervalos que a gente vai usar muito na representação de domínio e imagem, que são partes do estudo das funções. Vamos começar então. O que é um intervalo aberto? É quando você monta um conjunto de números e o primeiro e o último número indicado não fazem parte do conjunto. Como assim? Vejam esse conjunto aqui, ó. E a gente chama essa notação de conjunto, tá? Bem característica. E a gente vai usar muito ela. Veja, eu estou representando um conjunto e esse conjunto é formado por um monte de números x, que eu ainda não sei quais são porque eu não li o conjunto. Todos esses números pertencem aos reais, então já veio na minha cabeça, pô, se é real pode ser positivo, negativo, fração, raiz, todo aquele conjunto lá. Tais que esses números aqui, ó, estão entre 2 e 10. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa notação. Opa! Então esse conjunto é o conjunto de todos os números reais entre 2 e 10. Bom, essa é a única maneira de a gente representar isso aqui? Não. Nós temos também uma notação simplificada, que o pessoal gosta muito de usar, mas ela tem um certo perigo, que é a notação de colchete. Essa notação de colchete, tem esse nome, obviamente, pelos colchetes, ela serve quando você tem um conjunto que você indica o primeiro e o último elemento. Esse primeiro e esse último elemento pode estar ou não no conjunto.
tá certo? Se no meio do caminho tem algum número que não faz parte do conjunto, essa notação de colchete não serve. Então, olha só, eu tenho o primeiro limitante, né, e o último limitante separados por vírgula. Como é que eu sei se esse primeiro e esse último número fazem parte do conjunto? O colchete que vai dizer. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E nós temos também uma representação na reta real, aquela reta real que a gente viu agora há pouco, onde os números lá estão todos acomodados. Note que aqui eu não me preocupei em escrever os outros números, mas a gente sabe que o zero está por aqui, ó, porque eles estão ordenados. Então aqui tem o 0, aqui tem o 2, aqui tem o 5, aqui tem o 10, aqui tem o 15 e assim por diante. A flechinha indica que eles estão crescendo para a direita, né? Essa representação aqui é muito útil porque ela é uma representação visual. Essa aqui é uma representação simplificada e essa aqui é uma notação bem completa, né? Que a gente vai usar bastante porque ela é sintética, em alguns casos ela é a melhor de todas, tá? Em alguns casos, quando envolver gráfico, essa anotação aqui vai ser importante. Quando você quer simplificar e quando for possível, você vai usar essa aqui. Muito bem. Então, olha só. O que a gente fez aqui? Nós pegamos na reta real o 2 e o 10 e fizemos uma marcação aqui, um destaque, que podia ser uma linha ondulada, assim, né, se você fizesse a mão, para dizer o seguinte: os números que eu tenho interesse de pôr no meu conjunto, de representar no meu conjunto, eles estão entre o 2 e o 10. Como é que eu sei isso? A reta real é essa linha fina que vocês estão vendo aqui. Essa linha que está marcada, que está destacada, é a linha que contém os números que foram identificados no meu conjunto. Vamos supor que você queira montar o conjunto com todos os números entre 2 e 10, certo? Esses números estão aqui, ó. Por que a gente representa assim? Porque não dá para escrever todos os números reais entre 2 e 10. Porque quando eu tratar de intervalo, eu estou tratando de números reais. Aqui não está escrito que é números reais, mas a gente já vai considerar que é. Vejam só, aqui dentro eu tenho 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, mas também tenho 9,8, tenho 3,14, tenho 5,1, tenho 7,73. E o primeiro número aqui, ó, dá para dizer qual que é? Pô, eu estou vendo 2, mas não é. Essa representação de bolinha aberta é para te dizer assim, ó, o 2 é o primeiro número que está sendo indicado, mas é o próximo que vale. E a gente vai ver que tem situações que isso é importante. Então o próximo número aqui, ó, é que está valendo. É porque eu quero representar um conjunto com os números maiores que 2. O 2 não vale. Então eu não posso começar a escrever o conjunto com o próximo. Porque qual é o próximo número? É o 2,00000001. Você vai escrever esse número? Não. Então você diz que é do 2 para frente. O 2 não vale. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Qual é o último número desse conjunto? Não é o 10. O 10 é o limitante. Ele está dizendo aqui que essa representação de bolinha aberta é que o número anterior que vale. Nesse caso até daria para escrever, porque é o 9.999999, uma dízima periódica. Certo? Esse aqui não dá porque eu não sei onde está o último dígito, né? Esse aqui eu sei que é 9999999. Certo? Então a gente facilita, a gente põe o 10 e diz que são os números entre eles. E quantos números tem aqui no meio? Infinitos números. Por isso que a gente está lançando mão de uma representação diferenciada. Ok? Muito bem. Então a bolinha aberta significa que o número que está escrito em cima não está no conjunto. É o próximo que está. Quais? Aqueles que estão marcados. Sabe aquele álbum de figurinhas? Quando você compra o álbum e ele não tem a figurinha ainda ali, tem aquele espaço aberto para a figurinha. E tem o número para tu saber qual é a figurinha que tu vai colar ali. Mas a figurinha não está ali. Tá vendo? Então é como aquela casinha do álbum de figurinhas, está aberto e está indicado o número, mas ela não está ali. Para quê? Para eu saber que é o próximo que vale. Como é que eu vou usar a notação de colchete? Quando eu estiver usando a notação de colchete e o 2 e o 10 não estão no conjunto que estão entre eles, você coloca o colchete virado para fora, como se fosse uma janelinha aberta, tá vendo? A gente já vai ver aqui embaixo como é que é o colchete virado para dentro do intervalo. E essa notação de conjunto aqui, ó, é uma notação que vai usar sempre o sinal de maior e menor, maior ou igual, menor ou igual. Dê uma olhada aqui, ó, eu posso ler ela em parte, tá? Leia o primeiro que está escrito aqui, ó, são dois símbolos de menor. Se tu ler só essa primeira parte do x para frente, está escrito assim, ó, 2 menor que x. Então, o 2 é menor que os elementos do meu conjunto. Onde que estão os valores de x nessa representação aqui? Ó? Aqui no meio, aqui no tal pontinho vermelho. Ali estão os valores de x. Então, vocês concordam que o 2 é menor que esses valores que estão aqui? Ó? Sim, é menor que o 9, é menor que o 8, que o 7, que o 1,1.
Ele é menor que o 11 também, mas o 11 não está nesse conjunto. Por isso tem essa outra linguagem que está aqui do lado. Ó, o 2 é menor que o x. X representa todos os elementos do conjunto. E esses elementos também são menores que 10. Por isso que está tudo junto aqui, ó. Então, os meus elementos, né, estão entre 2 e 10. Olha só, estão aqui, ó. Então, isso aqui você pode ler assim, com um pouco mais de prática. X pertence aos reais, tá ok? 2 é menor que x e x é menor que 10. Notou que eu usei um e? O 2 é menor que x e, ao mesmo tempo, esse x é menor que 10. Ok? Eu também posso observar assim, ó, que os elementos são menores que 10. Né? Os elementos são menores que 10. Claro, ó, os que estão aqui, ó, 9, 8 são menores que 10. Mas o menos 1 também é menor que 10. Só que se tu colocar o menos 1 aqui dentro, ó, ele não se encaixa. Porque vai dizer que o 2 é menor que menos 1? Não, o 2 é maior, porque o menos 1 está aqui e o 2 está para a direita, né? Maior. Né? E nem precisa saber a posição, é só observar o valor, né? Então essa representação aqui, ó, ela garante que qualquer número que tu pegar aqui e escrever aqui funciona. Vamos escolher o número aqui dentro, 7. Se eu botar o 7 aqui, ó, o 2 é menor que 7? Sim. O 7 é menor que 10? Sim. Sempre funciona. Então ela vai garantir que são todos os números entre 2 e 10. Você também vai poder ler assim, ó, de trás para frente. X pertence aos reais, tá o quê? X é maior que 2. Porque quando você lê de trás para frente, o menor vira maior, certo? Então, ó, na verdade aqui, esse símbolo de menor, a pontinha menor aqui é sempre aponta para o menor. Essa boca maior sempre aponta para o maior. Então tu lê de cá para lá, 2, ó, pontinha menor que x. Se tu ler para lá, x, boquinha maior que 2. Tem uma regrinha para cortar aqui, virar um 4, um 7, isso a gente fala mais para frente, tá? Na nossa aula síncrona aí. Mas então, eu posso ler assim, ó, x pertence aos reais, tá ok? X é maior que 2 e menor que 10. Ó, os números que estão aqui são maiores que 2 e também menores que 10. Tá? Com prática você pode ler assim. Lembrando que x faz o papel de todos os números que estão aqui dentro. Então, os elementos são reais, legal, já sei que tipo de número que é. Tá ok? Agora vem a restrição. O x, esses números são maiores que o 2, esses números são menores que o 10. Só tem essa chance, pessoal. Essa linguagem aqui é única, tá? Não tem como ser diferente. Beleza? Por que é chamado intervalo aberto? Porque as bolinhas são abertas, porque os colchetes são abertos e não tem o sinal de igual. Ou seja, o último número indicado não faz parte do conjunto. É igual você formar uma fila e o primeiro cara da fila não vai ser considerado, vai ser considerado a partir dele. Mas o primeiro cara da fila estava ali, que é esse cara aqui, ó. Né? E nesse caso é o último. O que seria intervalo fechado? Né? Já vou colocar todos aqui, ó. O intervalo fechado é aquele que o primeiro cara do conjunto e o último estão no conjunto, e a gente vai representar por bolinhas fechadas. Como é que eu sei que são esses números, não são os outros? Porque essa marcação mais grossa aqui, ó. E aqui, como está fininho, os números estão na reta real, mas eles não estão indicados, tá? Não estão colados aqui. Então, esses são os números que a gente está considerando no nosso conjunto, que é quase o mesmo. A diferença é que esse conjunto aqui, ó, tem dois números que não estavam lá, que é o 2 e o 10. Olha como é que fica a notação de colchete. Tá vendo que os colchetes estão fechadinhos para dentro? E olha como é que fica aqui a notação de conjunto. Tem o sinal de igual. Se eu pegar o 2 aqui, ó, o 2 está no conjunto, tá. Se eu botar aqui o 2 no lugar do x, aqui está escrito, ó, 2 é menor ou igual a 2. Menor ele não é, mas igual é. Então está valendo. Se eu pegar o 10, o 2 é menor que 10? Sim. O 10 é menor que 10? Não. Mas aqui está dito menor ou igual. Então 10 é igual a 10, então fecha. Tá? X pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x e menor ou igual a 10. Ou você pode ler essa parte aqui de trás para frente, começando do miolo, né? Os números pertencem aos reais, tal que os números são maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais a 10. Tá? Muito bem. Aí nós temos o intervalo semiaberto ou semifechado, depende do ponto de vista. Tá? É aquele em que um número não está no conjunto, um limitante, e outro está. Então vejam só, é quase o mesmo conjunto que antes, só que agora por uma opção, a gente quer que o 2 não esteja no conjunto. Olha como é que eu represento na reta real, bolinha aberta no 2. Essa linha grossa aqui, pessoal,
é como se fosse um monte de bolinha fechada uma do lado da outra. Só que a gente não vai ficar desenhando as bolinhas, né? Porque todos os números que estão aqui fazem parte do conjunto e são bolinhas fechadas. Então, quando o número faz parte do conjunto, na reta real tu desenha uma bolinha fechada. Como são muitas, se tu fizer um monte de bolinha fechada uma do lado da outra, vai ficar uma linha contínua. Tá? Lembrando que são infinitos números. O que nós temos aqui? Olha a diferença. O colchete do 2 está virado para fora, certo? Colchete aberto no 2, bolinha aberta no 2. Colchete fechado no 10, bolinha fechada no 10. Ó, a parte de dentro está aqui. Então está para fora, está para dentro. Olha lá em cima, os dois para fora. Né? E aqui, ó, o 2 não tem sinal de igual, bolinha aberta. O 10 tem sinal de igual, bolinha fechada. E se vocês notarem, essa notação que aqui está, ela sempre vai estar escrita do menor para o maior. Então não tem como errar. Tem outro jeito de escrever? Tem, mas eu não vou mostrar para vocês, porque o pessoal se confunde. Tem outro jeito de inverter isso aqui. Mas tu inverter e botar o 10 na frente, tu tem que colocar maior, maior. Porque se tu apagar o x, ó, faz de conta que tu não está vendo o x aqui, ó, o x e o sinal. Ó. 2 é menor que 10. Faz sentido o 2 é menor que 10? Faz. Mas se tu só escrever 2 menor que 10, ué, quem é que não sabe que 2 é menor que 10? Tu tem que botar o x no meio para dizer assim, ó, os números estão entre 2 e 10. Tá? Existe um outro jeito de escrever isso aqui. Você pode usar outra maneira de escrever? Pode usar. Mas essa aqui é a mais difundida, a mais usada, tá? E a que melhor funciona. Você pode achar alguma coisinha outra diferente, mas eu não aconselho, ok? Se fizer, não tem problema. Se você tiver uma outra para fazer, converse comigo para ver se ela está ok. Tá? Mas lembre-se, essa anotação aqui, a parte da frente, ela indica o tipo de número, né? Real, racional, inteiro, e aquela da restrição. Então a letrinha X aparece aqui e aparece aqui também. Sempre. Pode ser outra letra? Pode, tem problema que vai ser outra letra. Mas ela tem que aparecer aqui e aqui. No colchete não aparece, e a gente sabe que é número real. Não tem como tu representar em colchete números inteiros. Porque essa notação é só para intervalo de número real. Que aí tu entende que a galera que está aqui no meio toda pertence ao conjunto. Tá? E essa representação aqui, números reais também. Muito bem. Agora nós temos um outro caso, né? Eu quero deixar o 2 no conjunto e não quero ter o 10. Né? Eu quero fazer um programa lá que ele separe todos os alunos que tiraram nota 2 ou igual a 2 e até 9.9. O 10 eu quero deixar separado. Como é que eu faria uma programação para o programa, o computador entender isso? Eu posso fazer isso aqui, ó. Ele vai entender. Agora, sinal de igual para o 2, colchete fechado para o 2, bolinha fechada para o 2. Não tem sinal de igual para o 10, colchete aberto para o 10, bolinha aberta para o 10. Por que eu escrevi isso aqui embaixo? Porque muitos livros de cálculo apresentam essa simbologia aqui, ó. Em vez de colocar um colchete aberto, põe um parênteses. E fica ruim, tá? Porque aí o intervalo aberto vai ter dois parênteses e confunde com ponto no plano cartesiano. Tá? Pelo contexto dá para saber, mas eu não curto muito. Mas você pode usar, não tem problema. Tá? Essa notação usa no lugar do colchete aberto o parênteses. Então aqui ficariam dois parênteses. E tem livros também que, em vez de usar a bolinha, usa isso aqui, ó. Tá, ó. O parênteses para a bolinha aberta e o colchete para a bolinha fechada. Isso aqui é menos comum, mas tem, tá? Eu prefiro a linha de cima. E essa notação aqui também vocês vão encontrar uma vez ou outra, olha só. Aqui na frente a gente diz o tipo de número. Então ele está dizendo assim, ó, considere x tal que. Ele não disse o tipo de número. Então qual é o nosso acordo? Se ele não falar o tipo de número, tu já vai considerar que o número é real. Então, ó, considere um x. Opa, já pensei no número real. Tal que o 2 é menor ou igual a x e x é menor que 10. Tá? Então essa representação aqui é menos comum, mas também aparece. É melhor essa daqui, tá? Ela pode ser até um pouco redundante, mas ela deixa claro. Aqui ela não deixa claro, embora a gente adote que seja conjunto dos números reais. Muito bem, pessoal. É isso.